Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar passar o bastão. Mas nem sempre a pessoa que toma esse bastão é a pessoa preparada ou é a pessoa que tem legitimidade para assumir esse bastão. Muitas vezes, pessoas se aproveitam de um vazio, de um vácuo, de uma confusão em determinado momento, de um silêncio, para se intitular líder, se intitular governador, se intitular como responsáveis por um determinado processo, e isso pode acabar mal. Normalmente acaba mal, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de 1 Reis 1, tá? E vamos trazer um pouco para a nossa realidade, um pouco para o nosso cotidiano, o que esse capítulo pode nos ensinar. Beleza? Eu me chamo Olavo, pessoal, eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez e eu todo dia reflito um capítulo da Bíblia que eu leio aqui. E queria convidar você para ver comigo, ok? Bom, no capítulo aí de 1 Reis 1, Davi está no finalzinho da vida, né, bem velhinho, bem debilitado. Ele já não consegue mais fazer nada sozinho, ele não consegue se aquecer, ele não consegue se alimentar. E aí coloca-se uma menina, uma jovem muito bonita com ele, apenas para que faça esse serviço de enfermeira, vamos dizer assim, de cuidadora. Hoje em dia, né, se nós trouxéssemos hoje para o cotidiano, um cuidador de idosos, né? Ela faz esse papel e sem que Davi tenha relações com ela. A Bíblia relata isso, né? Davi não tem relações com ela, ele apenas é acolhido por ela e ele gosta muito disso, até porque foi um homem que fez valer, que merecia esse tipo de cuidado, de carinho, né? Davi merecia e ele teve essa honra, tá? Bom, nessa situação de Davi estar debilitado lá, surge Adonias, um dos filhos de Davi, e ele se intitula rei. Ele percebe esse vácuo, ele percebe esse silêncio, né, com relação a uma nova sucessão, e ele, sou rei, chama lá algumas pessoas. Quem você acha que estava entre as pessoas que aceitaram essa ideia de Adonias ser rei? Ele mesmo, Joabe. Joabe não perdia uma, de uma confusão, um estresse era com ele mesmo. Joabe aceita, vai lá. Porém, ele não convida Natan, que era o profeta, ele não convida Mená, ele não convida o sacerdote, né? Ele não convida algumas pessoas. E Natan, ele percebe esse perigo, ele percebe essa situação, ele fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai acabar bem. Ele vai até o rei, fala com o rei diz, não, negativo. O próximo rei, como eu já havia falado, é Salomão. E aí surge Salomão. Salomão é ungido como rei, né? Eu estou resumindo bem para você aqui, tá? Salomão é ungido como rei, tá? E isso chega aos ouvidos de Adonias e do pessoal lá, porque assim, Adonias convocou uma festa. Já estava tendo uma festinha já, pessoal comendo, bebendo, sabe aquela coisa? Salgadinho, cervejinha para cá, vinho para lá, tava já aquela parada tudo certo. E aí quando ungem, né, quando Salomão é ungido, né, e é realmente legitimado o novo rei, há um alarido do povo, né, um barulho e tudo mais, e aí eles ouvem, porque aí Joabe pergunta, que confusão, que barulhada é essa aí? O pagode é aqui, pô, o negócio tá lá, que tá acontecendo. Aí eles descobrem, não, agora Salomão foi o ungido novo rei, foi escolhido novo rei, aí ele é o cara. Aí o Adonias faz o quê? Medo. Ih, rapaz, caramba, e agora? Pô, Salomão vai vir aqui, vai me quebrar. Só que Salomão diz o seguinte, tá tudo bem, você fez isso aí, eu vou levar em conta, eu não vou começar o meu reinado, vamos dizer assim, com uma crueldade, tirando a vida de alguém, mas é o seguinte, fica no teu lugar, coloca-se no seu lugar que ninguém vai mexer com você. Se você não se colocar no seu lugar, aí você vai ter o que é de direito. Ele já deixa, tranquilo, beleza, não vou fazer nada, mas não vem numa comigo não, que aí vai dar ruim para você. Ele já deixa logo claro isso. Interessante essa atitude de Salomão, né? Porque assim, mostra firmeza sem crueldade, sem vingança, sem aquela coisa, tu quis crescer nas minhas costas, eu sou o cara aqui, tu é uma ameaça para mim, vou tirar a tua vida. Ele não faz isso, ele não, beleza, irmão, tá tudo certo,
Ok, você se equivocou, ok, te perdoo, tá tudo bem, mas ó, presta atenção, não se repita isso, né? Interessante. Então esse capítulo, pessoal, assim, o que me saltou os olhos foi essa coisa de você, às vezes, isso já deve ter acontecido com você, preste atenção, reflete, você vai ver o que aconteceu, comigo já. Às vezes você vê um vácuo, você vê uma posição livre, você acha assim, pô, isso aqui é pra mim, e não é aquilo. E você, ah não, pô, mas estava livre aqui, beleza cara, estava livre aqui, mas não era pra você. A gente precisa ter esse discernimento, precisa procurar entender isso, sabe? É que nem aquela história do brinquedo que você vê o teu colega tem aquele brinquedo, você fala, eu quero aquele brinquedo. Ah, eu quero um brinquedo igual aquele, eu quero um brinquedo. Aí você ganha o brinquedo e você fala, caramba, tem nada a ver comigo, faz sentido nenhum esse brinquedo. Não quero isso. Tá entendendo? Só que no caso de Adonias, ele havia tido uma atitude muito parecida com a atitude de Absalão. Ou seja, ele não aprendeu com aquela lição, certo? Ele não foi sábio de aprender com o erro do outro. Ele errou na mesma coisa. Por quê? A Bíblia relata que ele era um sujeito de boa aparência, era um bom comunicador, era uma pessoa que, nos dias de hoje, né, tem um bom network, sabe chegar, sabe sair, sabe conversar. Ele usa dessa prerrogativa para ter a vantagem, né, para convencer essas pessoas e falar, não, agora eu sou o novo rei, ou eu que sou o cara, vou ser bom para vocês, vai ser melhor. A melhor escolha que vocês têm é deixar eu ser rei. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Sujeito que bate na nossa porta na época da eleição, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando o sujeito entra, não faz nada daquilo. Né? Na minha área de vendas, tem uma coisa que acontecia muito, eu não sei hoje, né? Mas acontecia muito antigamente, era o seguinte, o sujeito era um ótimo vendedor, batia, isso aconteceu comigo, tá? Batia a meta, pá, aí a empresa colocava ele como gerente. Aí como gerente ele, se caía. Na verdade, no meu caso nem aconteceu, eu tive uma boa gerência, mas eu vi muitos colegas que acontecia isso. O cara, vendedor, vendia bem pra caramba, tava feliz, batia a meta, era bom pra ele, era bom pra empresa, a empresa bota ele como gerente. Aí ele, a produção dele cai. Por quê? Porque ele passa a lidar com outras demandas. Ele tem que administrar o conflito entre pessoas. Uma coisa é você ser vendedor e você administrar só você mesmo. Outra coisa é você ser gerente, você começar a ter que cobrar ao outro, cobrar o outro. Aí um você cobra de uma maneira, o outro você cobra de outra. Enfim, você começa a ter outras situações que talvez você não esteja preparado, que talvez você nem queira passar por aquilo. Mas como você não sabia que ia ser daquela maneira, você acaba se oferecendo e aceitando aquele tipo de situação. Aqui foi com Adonias. Aí ele acaba ficando mal, né? Porque aí o povo percebe realmente, o rei é Salomão, não é ele. Ele fica numa situação até vexatória. É até humilhante para ele, né? Fica com medo de tomar uma reprimenda do rei e fica naquela situação. É como você conta uma mentira para alguém, né? Eu sou o dono disso aqui, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí quando as pessoas descobrem, você fica com aquela cara de tacho, né? Caramba, cara, você é mentiroso. O dono realmente é o fulano aqui, tal. Sabe? Então o capítulo de hoje me fez refletir muito isso, sabe, pessoal? A gente tem que ouvir a Deus, né? Vigiar, orar, pedir a Deus que nos coloque nos nossos lugares, nos lugares que são nossos, nos lugares que nós faremos o nosso melhor, que faremos a nossa melhor versão. E não em lugares que são lugares bons, que parecem ser bem bacanas, mas que não são nossos. Hoje, com a internet, a gente fica o tempo todo vendo a vida de ostentação das pessoas e a gente acaba querendo ter aquela vida. Né? A gente acaba querendo, eu quero isso também. Só que, na verdade, aquilo não é pra gente. Se a gente parar friamente e pensar e falar, cara, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero ter milhões de seguidores, pessoas o dia todo falando comigo, querendo saber como é que eu faço, como é que eu não faço, me criticando, me elogiando, sabe? Será que é isso que eu quero mesmo para mim? A gente só pensa nas vantagens, né? Mas e as desvantagens? Ser famoso te dá vantagens financeiras, materiais, ok. Mas também te dá muitas desvantagens de intromissão, de você não conseguir andar na rua. Eu já vi, a última que eu vi foi o Neymar comentando, né, que ele tem saudade de poder andar na rua como ele andava quando garoto com os colegas, andava na rua, brincar. Ele não pode mais isso, não pode mais fazer isso. Né? Então, ok, ele tem uma vida muito bacana materialmente, ok, está tudo certo. Né? Porém, também tem o ônus desse tipo de situação. Né? Você também precisa abrir mão de algumas coisas.
Então, o capítulo de hoje foi esse. Eu procurei trazer essa reflexão a respeito de a gente precisa pedir a Deus que nos coloque nos lugares que realmente nos pertencem. É isso que nós precisamos fazer. Bom, o capítulo de hoje, como eu disse, foi esse. Eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aí você vai ser avisado, né, sempre que a gente fizer novos vídeos. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.